O arquiteto poderia ser definido como intermediário entre algumas vontades sociais e o seu conhecimento do valor cultural que a arquitetura como arquiteto tem na sociedade. O que me encanta é usar formas pesadas e chegar perto da terra e dialeticamente negá-la. Transformar as minhas colunas em umas coisas que a tornam, para os olhos do engenheiro exigente, dizer, vai cair essa porcaria toda. Ele tinha muito orgulho da primeira casinha, essa aqui do lado, a gente chama de casinha, e ele tinha orgulho de dizer que ele construiu com 2 pedreiros que ele orientou e não precisou nenhum andame, não precisou escora, não foi uma obra cara na estrutura de suporte da construção em si. Ele dizia, eu fiz uma casa com desenho que se você punha 2 caixas de maçã de madeira na feira, uma em cima da outra, o pedreiro subia nas 2 caixas de maçã e construía no plano mais alto o suficiente para poder ser montado um telhado em cima. E também essa forma de pensar e desenhar começa a expor, começa a mostrar uma outra estética a partir de uma interpretação técnica, que esse é o jeito do Artigas a vida toda. Essa casa aqui foi construída entre 49 e 50. A Rosa nasceu, a casa era novinha. Ele morava na casa do lado, vocês viram uma casa mais singela, mais compacta, e no fundo era uma casa de fim de semana. Tinha uma sala, uma cozinha, um quarto e um estúdio. Eu morava com a minha mãe era pintora, gravurista, ilustradora de jornais, de periódicos, da imprensa. E eles passavam o fim de semana aqui. Eu acho que essa casa, assim, do ponto de vista da história da arquitetura, ela se integra bem num período que vem do efeito Pampulha, vamos dizer assim, né? Ela está dentro dessa construção da linguagem da arquitetura brasileira via o Niemeyer com a construção do Pampulha. Tem que pensar um pouco essa questão do Wright, porque eu acho que meu pai, quando começou a carreira, essa casa é de 43, ele tinha 30 não tinha 30 anos ainda, 28 anos, né? Essa casinha é outra casa do lado. Era um recém-formado, saído da Politécnica, não existia faculdade de arquitetura, então as referências que se tinha para
buscar uma novidade na arquitetura eram as revistas estrangeiras, onde você tinha, lógico, Frank Lloyd Wright, Le Corbusier, Mies van der Rohe, etc., os grandes, né? Os grandes arquitetos do movimento moderno. Então, eu acho que, na realidade, as casas haitianas, como eles dizem, elas sobreviveram mais porque elas agradaram a uma classe média intelectualizada que puderam perceber uma ruptura menor do espaço da casa do que, por exemplo, a arquitetura moderna que vinha do Mies e do... O Wright faz uma passagem, talvez meio Art Nouveau, né? Uma coisa menos... que rompe menos, a ruptura é menor na vida cotidiana dentro da casa. Você poderia considerar que, quando Artigas entra na Politécnica, São Paulo era muito pobre do ponto de vista de reflexão sobre arte, aqui particularmente na cidade de São Paulo, que já era uma das maiores cidades do país. Além da Politécnica, que era uma escola de alto nível, do ponto de vista de engenharia e, portanto, também do ponto de vista de cuidado com a cidade, cuidado físico, né? Você tem toda uma teoria que se desenvolve na Politécnica em torno do saneamento básico, mas no plano propriamente artístico, que é importantíssimo para uma cidade, a Politécnica era muito fraca. Os arquitetos saíam da escola politécnica, então eles não saíam profissionais liberais, eles saíam construtores, né? A arquitetura era um ramo da engenharia civil, então eles se formavam, como foi o caso do meu pai, a primeira coisa que ele fez, formado, foi abrir uma empresa construtora, que construía casas, tinha conjuntinhos de casa na Brigadeiro Luiz Antônio, conjunto de casa na Santa Cecília, então era uma coisa assim, era uma empresa construtora. Naquela época, década 40, década 50, ainda vinha das influências do neoclássico, do Art Deco, etc. E o Artigas fez, após procuras nos primeiros projetos, quando ele fez projetos com influência de Mies van der Rohe, do Frank Lloyd Wright, etc., ele encontrou um caminho, a partir da final da década 40, o caminho que foi a linha da arquitetura, não só de São Paulo, mas também da arquitetura brasileira. Quando eu era moleque, isso aqui tinha umas árvores, você tinha uma certa transição, não sabia bem, até porque a rua não era asfaltada, você não sabia bem se estava na rua, estava dentro de casa. Entrava amigo do meu pai a cavalo aqui, conversava com ele lá em cima, tivemos que espantar a vaca que veio pastar aqui. Claro, estou falando de um Brasil que não existe mais. Por outro lado, ela tem propostas técnicas avançadas para a época. Concreto armado, laje em asa de borboleta, tomada de água de chuva no centro, bloco hidráulico, tudo isso é jargão de arquitetura, mas representa soluções técnicas que o Artigas já vinha propondo e desenhando nos seus projetos desde que ele saiu da Politécnica. Essa casa tem uma irmã gêmea, que é Bittencourt, e na Bittencourt, ali é a garagem. E na revista da Lina, na Habitat, tira uma fotografia em que o carro faz parte da sala. Isso foi um escândalo na época. Como? A garagem é na sala.
Aí o velho dizia, mas é um objeto como um liquidificador. Por que não pode ter uma torradeira na mesa da sala e um automóvel ali do lado? É tudo objeto industrial. Não é à toa que a maior parte dos clientes das casas que meu pai fez, antes do Estado passar a contratar arquitetos em São Paulo, a maior parte das casas eram todos intelectuais, né? Porque eram pessoas que tinham, de alguma maneira, a possibilidade de compreender essa proposta de mudança de uma vida semi-rural para a cidade que estava se colocando. Essa casa destaca-se pela estrutura. Trata-se de 2 paredes de carga em concreto armado que permitiram a resolução do conjunto estrutural, apoiado em 4 pontos. O Artigas já tinha contato com a esquerda, digamos assim, o pensamento socialista, através dos pintores, dos artistas da família paulista, que eles eram todos expressionistas e nitidamente ligados ao pensamento de vanguarda de esquerda europeu, particularmente alemão. Esse ataque, vamos dizer assim, colorístico, vem diretamente, isso é também um testemunho do próprio Artigas, vem diretamente do grupo expressionista paulista que usava cores cruas, duras, né? Tipo amarelo, terra de Siena queimada, terra de Siena azul e vermelho. Isso e amarelo forte, né? Isso tudo que comparece no colorido do edifício Louveira. É um edifício que se divide em 2 blocos, né? E que ampliam a Praça Vila Boim, quer dizer, enriquecem tanto a Praça Vila Boim que ela fica praticamente constante, quer dizer, ela continua sendo uma praça altamente valorizada no Pacaembu. Essa casa tem uma estrutura resolvida em 6 pilares somente. 6 pilares que fazem 3 pórticos. Aqui na frente da casa, nós estamos em frente a esse par de pilares aqui e uma viga de concreto, que na verdade é a parede, uma empena em concreto aparente. A primeira empena em concreto aparente, talvez feita numa casa em São Paulo, que o Artigas gostava de dizer que lembrava ele as casas do Paraná, porque são as fachadas em madeira e aqui faz em concreto. Quando foi fazendo as intervenções, uma coisa importante que nós fizemos foi refazer completamente toda a parte de serviço. E aí nós tiramos
4 pilares da obra, que eram pilares que não estavam no projeto estrutural. E com isso a gente recuperou a estrutura original, o funcionamento como estava previsto, o que nos permitiu fazer essa escora aqui, que foi feita como um macaco de aço. É uma peça que foi aparafusada naquele pilar, aparafusada na laje e foi rosqueada aqui, carregando a estrutura até que a gente pudesse cortar o pilar lá fora. Foi um momento assim mais delicado da recuperação estrutural que foi feita. E acho que por isso é que a gente pôde fazer essas obras aqui embaixo do modo como elas aparecem. Todas as paredes que fizemos na casa são feitas com uma mesma técnica, que é em argamassa armada. E elas não tocam em nenhum momento a casa original. É muito distinguível aquilo que foi feito por nós e o que estava feito no projeto original do Vila Nova Artigas. Eu acho que as cores, elas têm um papel no piso, que é muito conhecido, que é esse desenho assim, muito Mondrian, mas que é muito enfático para duas coisas, eu acho que tem como papéis das cores no espaço da casa. Uma é que é definir os ambientes pelas cores do piso. E a outra, que é mostrar com muita clareza como os espaços internos da casa se estendem para os espaços externos. Quer dizer, a casa sai um pouco de dentro para fora com muita continuidade. Nas casas, né, ele sempre usou, além do concreto, junto com o concreto, convivendo com o concreto, algumas cores muito interessantes que ele, Artigas, trabalhou muito com rebolo, né? Ele chamava o rebolo e os dois davam as cores, né? E o rebolo dava a pincelada final, né, de um grande mestre da pintura. É inegável que as formas dessa estação rodoviária têm o sabor da arquitetura brasileira da época. As suas curvas elegantes, eu não sei se vocês acham elegante tanto como eu acho, ou talvez seja a minha saudade desses tempos que me faz eu atribuir qualidade singela e significativa para o que eu mesmo fiz, quando não devia fazê-lo, porquanto a crítica da arquitetura, como você disse, já deve ser percebido, não é a minha especialidade. Mas veja que o que aconteceu em Londrina, sendo eu o responsável por essa condução, não é um acidente inteiramente londrinense, mas um processo universal de instituir a arquitetura moderna como forma de resolver problemáticas sociais universais.